Olá, amigos, passando mais uma vez para a gente conversar um pouco, interagir um pouco aqui nas redes sociais. E eu acho muito importante esses momentos porque isso faz com que a gente aprenda mais. Eu estou fazendo o vídeo, mas eu estou aprendendo com cada um que está vendo, que está curtindo, que está dando o seu like ou o dislike também, qualquer um é válido, certo? O mais importante para nós é essa interação, é interagir. E eu costumo sempre mostrar quem eu sou, o que eu penso, o que eu acho. E eu não sou regra de fé, não sou regra de ideias para ninguém. Todo mundo tem o seu ponto de vista, todo mundo tem a sua fé. Eu respeito todos vocês e também expresso o que eu sinto, o que eu penso, não com a intenção de convencer ninguém, mas com a intenção de que todo mundo se exteriorize, né? A gente só conhece as pessoas quando a gente se exterioriza, quando todos se exteriorizam, porque aí a gente vê a transparência de cada um deles. Eu senti a necessidade de falar sobre necessidade, o que mais nós necessitamos. O que é que nós precisamos mais? Qual é a nossa maior carência? Para muitas pessoas é uma forma de carência, para outra é outra forma de carência, porque carência existe em todos os aspectos e em todos os pontos de vista que nós sentimos, que nós temos carência. Carência de conhecimento, temos carência de afeto, né? De carinho, carência de interação. Então, nós temos, você que está sentado aí, você que está vendo esse vídeo, você tem sua carência também. Eu não sei qual é, só digo uma coisa, que todos nós somos carentes, isso é fato. E existem algumas carências que a gente pode suprir, sucumbir, ignorar. E existem outras carências que a gente não tem como fazer isso. A gente exterioriza com facilidade. E uma das carências que todo mundo, geralmente, todo mundo passa, é a carência de conhecimento. A Escritura diz crescer na graça e no conhecimento. Mas como é difícil isso? Porque geralmente a gente chega numa faixa etária da vida que a gente diz, eu já conheço tudo, já sei de tudo, e é um engano, porque a gente nasce, vive e morre sem saber o tudo. São muitas coisas. A nossa vida é uma metamorfose ambulante. Nós estamos sempre mudando, e para isso a gente vai reciclando aquilo que é bom e jogando fora aquilo que não tem muita importância. Crescer na graça e no conhecimento é manter sua mente sempre ativa, sempre ligada nas novidades, examinando tudo e retendo o que é bom. E às vezes, em muitas ocasiões, a gente examina algumas coisas e a gente não gosta muito porque a nossa mente não está acostumado com aquilo e a gente rejeita logo. Mas o certo que a Bíblia diz é o seguinte: examinar. Examinar tudo não é olhar criticamente e deixar para lá. Examinar tudo é você averiguar, comparar, raciocinar sobre aquela coisa que você está vendo, que está lendo, que está nutrindo, para ver se tem lógica ou não tem lógica. Isso chama-se examinar, examinar minuciosamente. E como em todas as ocasiões, em todas as situações, existem coisas positivas e coisas negativas, a gente vai vendo aquilo que é positivo, vai colhendo aquilo ali, e o que não é, a gente vai deixando de lado. Mas não podemos rejeitar tudo, condenar tudo. O que eu tenho muita bronca, às vezes, da religião, da religiosidade, é que a religião, ela cega o entendimento, ela bitola o entendimento para você só entender aquilo. Você não consegue ser um religioso e dar uma volta de 360 graus. Porque se você fizer isso, você vai encontrar verdades que você é proibido conhecer. Por isso a religião bitola você, nutre você
com uma verdade absoluta, uma verdade que é sempre verdadeira, não tem outra, é uma verdade discriminatória, que só você que tem, os outros não têm. Então você tem que catequizar os outros para que eles venham para o nosso lado e se beneficiem dessa verdade. Então a religião, ela tem causado essa neutralização do cérebro e do entendimento. Você não consegue raciocinar fora da caixinha. Você tem que raciocinar ali dentro. Se você tem alguma dúvida, você tem que procurar resposta ali dentro. E é claro, e se você buscar, você vai encontrar muitas respostas, agora respostas dentro do tema que a religião ensina. Como é que você vai aprender? Nunca. Você vai morrer com aquele gesso na sua mente de não entender outras coisas. Eu confesso que eu passei 40 anos na religião e eu não aprendi. Eu achava que sabia de tudo e não sabia de nada. Quando eu dei uma volta de 360 graus, aí meus olhos, minha mente foi se abrindo e eu comecei a enxergar aquilo que antes eu não enxergava, não via. Eu estava cego, porque eu achava que ali era o centro da sabedoria. Eu achava que a escola sabatina, a qual eu estudava, era a maior universidade do mundo, que é isso que eles incutem na nossa mente. É a maior universidade do mundo. E aquilo é o maior engessamento na realidade. Você não consegue sair daquele tema, porque eles te direcionam, eles te conduz, bitola e manipula o seu entendimento àquela lição, aquele raciocínio que já vem empacotado da sede da associação geral. Então, gente, é complicado. Por isso que crescer na graça e no conhecimento, você tem que se desprender desse conhecimento que você já tem, abrir a sua mente para que entenda o contrário. Você só sabe que uma verdade é verdadeira quando você confronta com o contrário. O problema é que as pessoas têm medo do contrário. As pessoas não aceitam o contrário como uma regra. Eles aceitam como uma coisa apócrifa, que a gente não deve dar ouvido. E termina ficando dando ouvido só aquilo que ele acha que é certo. Crescer na graça e no conhecimento. Eis a nossa maior necessidade. É a necessidade maior que pode existir. É a nossa carência maior que nós carregamos. É esse conhecimento, gente. Não tenha vergonha, nem tenha preconceito para estudar o contrário. Eu sempre costumo examinar tudo e comparar tudo e fazer o meu raciocínio lógico. Porque guru nenhum, teólogo nenhum, pastor nenhum, bispo nenhum pode te dar uma verdade absoluta. Porque a verdade não é uma pessoa física, mas a verdade, como diz a Escritura, é uma pessoa espiritual. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É inútil você procurar verdades em doutrinas, em placas de igreja. É inútil. E o povo está muito ligado a isso. Ultimamente estão se falando muito de um profeta mirim, né? Um pregador mirim aí, que tem 14, 15 anos e está se tornando um fenômeno nas redes sociais com mais de 1 milhão de seguidores. Eu fico observando como as pessoas são iludidas por tão pouco. Ninguém vê nada, ninguém vê absolutamente nada de consistência nessa pregação. Ele está sendo manipulado por uma pessoa que está dando as ordens e ele está sendo apenas um fantoche diante dos incautos, né? Eu digo incauto porque para ir num negócio desse, acreditar num negócio desse, tem que ser uma pessoa muito imatura. As pessoas estão carentes de alguma coisa, mas não é isso superficial, estão carentes de conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Eis a maior necessidade. Medite nisso e Deus abençoe que você possa crescer na graça e no conhecimento. Amém?